Quando você cria no Teams uma equipe ou um canal de duas categorias principais, que é o canal privado ou o canal compartilhado, ele também vai criar uma gama de ferramentas para você poder trabalhar. E o Training Space é um lugar exatamente para vocês treinarem. Usem ele o máximo possível. Cria, faz besteira, erra lá dentro. Porque depois a gente pode apagar com certa facilidade. Não faça uma coisa mirabolantemente que pode dar muito trabalho para apagar, mas lá dentro a gente consegue trabalhar com certa facilidade. Então, antes de ir para o cliente, quando eu estou criando um canal, uma equipe, a primeira coisa que ele me pergunta é que categoria que é. Ela pode ser privada, pública ou de toda a organização. De toda a organização só serve para, por exemplo, você ter uma equipe chamada pré-resultado, que eu quero que todo mundo da empresa entre nela. Então, para isso, a gente coloca toda a organização. Erros básicos. Quando eu comecei a pré-resultado, eu não sei por que na minha cabeça, eu achei que ela seria pequena por muito tempo. Então, a maioria das equipes que eu criava, eu colocava toda a organização. Depois, eu tive um puta trabalho para mudar isso. Eu tive que ficar apagando a equipe e criando novas equipes dentro da empresa. Então, equipe privada, ela é uma equipe para quê? Fechada, de algum departamento. Então, por exemplo, o RH, só o time de RH que pode entrar, é uma equipe privada. Equipe pública, ela é uma equipe aberta, que qualquer pessoa pode entrar, mas a pessoa tem que pedir para entrar. Toda organização, a pessoa não tem opção. Ela vai entrar assim que a gente criar a equipe. Então ela não tem muitos motivos para usar, a não ser que seja uma intranet de todos. Vou criar como privado aqui, só para poder ter essa. Ele sempre pergunta qual o seu primeiro canal, para ter algum canal dentro da equipe. Vou chamar aqui de operação. Aqui, quando eu faço um canal compartilhado, é importante a gente entender. Se eu colocar aqui, ele vai compartilhar com todo mundo que está dentro dessa equipe. Então, beleza, criei isso aqui, um canal compartilhado. Só para vocês entenderem as diferenças. Deixa eu adicionar ele aqui. Ignorar a parte de colocar alguém. E eu vou também criar um canal privado. Qual a principal diferença desses dois canais? O canal privado, ele só pode entrar pessoas... Evelino, qualquer coisa que eu falar de besteira, pode me corrigir, tá? Qualquer um aí, Thiago, time de dados aí. Fica à vontade. O canal privado, só quem está na equipe pode ter acesso. O canal compartilhado, você pode trazer pessoas de outra equipe. Então, por exemplo... Eu quero que o RH tenha um canal compartilhado com o time de financeiro, para que o time de financeiro consiga trabalhar naquele canal, por exemplo, se tem um aumento, se tem um ajuste, se tem algum desconto para fazer, e o RH consegue acompanhar aquele canal para ele também ter acesso a essa informação. Eu não quero que o RH esteja dentro da equipe do financeiro como um todo para ver tudo que está lá dentro. E eu também não quero que a equipe do financeiro esteja dentro do canal do RH para ver tudo. Para isso serve um canal compartilhado. Agora, eu estou dentro da equipe do financeiro. E lá dentro, eu quero ter um canal onde a gente trabalha, por exemplo, as informações dos sócios, as demonstrações. Automaticamente, eu posso ter um canal privado dentro daquela equipe. Um primeiro ponto que a gente precisa entender são os canais. Quando eu tenho um canal, a Microsoft ela compartilha uma certa estrutura de informações. Então, só para a gente começar a entender aqui, o Teams, na realidade, ele não é uma ferramenta que tem diversas opções lá dentro. Ele é um hub de integração entre outras ferramentas. Então, quando eu crio um canal ou crio uma equipe, ele vai criar várias coisas disponíveis juntos. Então, por exemplo, criei um canal chamado Training Space. Aqui dentro, eu tenho um repositório de arquivos que eu posso disponibilizar para as pessoas. Então, imagina que eu tenho um canal, uma equipe chamada SGI. Lá dentro da equipe SGI, eu tenho que guardar todos os documentos que estão em elaboração da minha ISO. Eu posso vir aqui dentro e criar uma pasta chamada SGI, por exemplo. Dentro de SGI, eu posso ir lá e criar uma pasta chamada Documentos em Elaboração. Eu já consegui fazer, olha, agora eu tenho um ambiente para comunicar com todo mundo do SGI e eu também tenho um ambiente para guardar os arquivos. Eu não preciso usar a rede interna, eu não preciso guardar informação no meu computador. Eu posso compartilhar informação com quem eu precisar, se caso for necessário. Agora, essa informação está dentro do Teams? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Quem acha que essa informação aqui está dentro do Teams? Levanta a mão. Quem acha que essa informação está dentro do SharePoint? Quem acha que essa informação está dentro do OneDrive? O restante acha que essa informação está onde? Porque eu contei, nem todo mundo levantou a mão. Então, a gente precisa entender onde está essa informação. A gente precisa entender alguns conceitos aqui dentro do Teams. Isso aqui é o Teams como ferramenta. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou diminuir bastante esse zoom para ver se eu consigo fazer bastante coisa aqui dentro. Tá. Beleza, aqui está o Teams. Aonde está essa informação? Se eu começar a passar muito uma tela para um lado e outra para o outro e ficar ruim para vocês entenderem,
vai me avisando, tá? Essa informação, se eu clico aqui dentro de arquivos e eu vou aqui e tá vendo aqui abrir no SharePoint? Quando eu clico abrir no SharePoint, ele vai abrir essa com documentos em elaboração. Se eu vim aqui no SharePoint e coloco uma outra pasta e eu crio ela aqui no SharePoint, quando eu vou no Teams e atualizo minha tela, a pasta teste está aqui dentro. Ou seja, são o mesmo ambiente. Só que se eu pegar e abrir, por exemplo, o meu OneDrive, dentro do meu OneDrive, eu tenho uma pasta aqui chamada... Tá vendo aqui, ó? Agora eu estou dentro de RH estratégico, de desenvolvimento pessoal. Eu vou nesse mesmo canal aqui, ó, RH estratégico. Aqui dentro eu tenho arquivos. Vou abrir no SharePoint também, para a gente poder ver. Ih, fiz besteira, não quero adicionar atalho, não. Quero abrir no SharePoint. Eu estou na minha equipe chamada RH Estratégico. Dentro dela, eu estou na RH Estratégico. E dentro do RH Estratégico, eu estou numa pasta. Eu vou criar uma pasta aqui dentro. Ela vai aparecer aqui dentro de RH Estratégico para mim. Estou na mesma pasta? Estou. Esperar ele sincronizar aqui. Enquanto isso, vou abrir no OneDrive também. Eu estou na equipe chamada RH Estratégico. Dentro dela, eu tenho um canal chamado RH Estratégico. Quando eu criei a pasta aqui dentro, ela apareceu aqui. Ela apareceu dentro de RH Estratégico e ela apareceu aqui no meu OneDrive. Aonde está esse documento? Breno, onde você acha que está esse documento? Vinícius, quem consegue me explicar por que acha onde está? Tirando a Eveline, tirando o Thiago, que é o time de dados, e Carol, que está aqui para apoiar. É o OneDrive. Beleza? Faz sentido. Faz total sentido. Só que vamos dar uma olhada numa outra coisa aqui. Eu estou dentro do RH estratégico. Vamos ver como é que funciona a estrutura de pastas aqui dentro? Eu venho em engrenagem, clico em conteúdo do site. Quando eu abro o conteúdo do site, documentos é uma biblioteca nesse espaço. Por trás aqui, todas as duas respostas podem estar certas. É difícil a gente identificar aonde está essa informação. Qual a melhor resposta para mim? Está dentro do SharePoint. Por quê? Cada site carece de um repositório para aquele site instalar. Quando você vai montar seu site, você compra um domínio, proresultado.com.br. Isso só quer dizer que esse domínio é seu, só você pode usar. Só que se você quiser colocar um site no ar, você vai comprar um servidor e um espaço nesse servidor, que é o que a gente chama ali de um repositório, de ter toda uma hospedagem. Essa hospedagem é literalmente o quê? Um computador, um espaço dentro de um computador, que quando alguém digita www.proresultado.com.br, é redirecionado direto para esse servidor que tem um IP. E ele consegue entrar no site. Esse site, ele está praticamente aqui dentro. Então eu tenho um repositório dentro de um espaço da Microsoft que a gente entende como SharePoint. E o SharePoint, as páginas dele estão aqui dentro. Os documentos do SharePoint estão aqui dentro. E esses documentos aqui são os mesmos que vocês visualizam aqui em documento. Que também são os mesmos que você visualiza aqui dentro da equipe do Teams. Então eu gosto de falar que esses documentos estão onde? Dentro do SharePoint. Porque se eu quiser entrar no SharePoint aqui e criar uma nova biblioteca de documentos, eu crio ela por aqui, eu não crio ela no OneDrive. Então se eu vier aqui e falar o que é uma biblioteca de documento, é como se fosse um outro servidor de dados. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu quero documentos estratégicos. Por quê? Porque eu não quero que quem tem acesso a toda a estrutura do RH estratégico acesse alguns documentos. Eu posso vir aqui e criar uma pasta de documentos que são mais relevantes, que são privados. Agora, dentro do RH estratégico, eu passo a ter o quê? 2 repositórios de documentos. Um repositório de documentos, que é aquele que o OneDrive consegue acompanhar, e um repositório de documentos que o OneDrive não pode acompanhar. Então, aqui dentro você tem mais gama de trabalho para fazer. Automaticamente você tem mais possibilidades. Todo mundo entra na sua equipe e abre o seu SharePoint dessa equipe, por favor. Vocês criaram um canal dentro da equipe Training Space. Abre o canal de cada um de vocês e dentro desse canal, abre o SharePoint dele. Todo mundo conseguiu abrir o SharePoint do seu canal? Todo mundo entendeu qual que é o caminho para você abrir um SharePoint de um canal que você criou? Esse SharePoint, ele está necessariamente vinculado ao canal que você criou. Então quer dizer que o Training Space tem quantos SharePoints dentro dele agora? Vários. Porque cada um de vocês tem um site. Ou seja, se eu estou entrando num departamento que ele é muito complexo e eu quero várias informações dentro dele, eu posso criar um site para cada canal. Quando eu faço isso? Raramente. Eu sempre falo para o cliente, ter vários sites dentro do mesmo canal é muito complicado. Você vai criando várias ferramentas.
vários sites dentro da mesma equipe, é só para um nível de maturidade muito grande. O que eu sempre recomendo? Começa do básico bem feito. Vamos criar uma equipe para cada departamento da empresa? Uma para o RH, uma equipe para o financeiro, uma equipe para SGI, uma equipe para projetos, uma equipe para operação. E cada uma dessas equipes vai ter um canal, que é o primeiro, e esse canal vai ter um SharePoint, que é o quê? O SharePoint meio que pai de todos esses. Tanto que, se eu estou aqui na minha equipe de planejamento estratégico, clico aqui, por exemplo, em diretrizes financeiras. É um canal dentro de planejamento estratégico. Eu vou aqui em arquivos. Eu gosto desse atalho aqui para abrir direto, que eu acho mais fácil. Abrir no SharePoint. Tá vendo aqui equipe pai? Se eu clico na equipe pai, ele me leva para onde? Para dentro do SharePoint geral da equipe planejamento estratégico, que é o quê? A equipe pai. Então ele me volta para esse SharePoint geral, tá? Então, lembrando, eu tenho um SharePoint geral da equipe e eu tenho um SharePoint para cada canal privado ou compartilhado. Agora, vamos lá, cada um acessa aqui a engrenagem e vamos criar uma biblioteca. Cria uma biblioteca nova com o nome que vocês acharem interessante aí. Todo mundo conseguir abrir aí? Pode ser que fique lento, porque a gente está criando 4, 5 canais ao mesmo tempo, tá? Lembre-se só de um detalhe, tá? Eu sou o gestor da conta. Eu posso me adicionar no canal que eu quiser e eu vou pegar um canal desse para conferir, tá? Imagina só. Eu estou num departamento, por exemplo. Deixa eu ver, eu estava fazendo aqui dentro. Deixa eu fazer dentro do meu próprio Training Space. Eu estou aqui num departamento chamado SGI. Deixa eu ver, foi aqui que eu criei. É muito fácil criar uma biblioteca de documentos. É muito tranquilo fazer isso. Então vamos colocar que isso aqui fosse um departamento de SGI. Eu vou criar uma chamada documento. Qual seria o melhor nome para colocar numa pasta onde está uma documentação final do SGI? Vamos colocar documentos controlados. Fiz essa... Aqui ó, tem uma flag que pergunta se eu quero que coloque ou não ele aqui na lateral, tá? Isso aqui que a gente chama de menu é o que ele chama lá de... esqueci o nome que estava lá, mas é o que coloca no menu aqui do lado. Barra de navegação. Isso aí, é por isso que eu trouxe o time de dados, para me ajudar também. Estou aqui no conteúdo do site. Em documentos controlados, eu posso gerenciar a configuração desse cara. Aqui dentro, eu posso trabalhar as permissões dele. E aqui dentro da permissão, eu posso falar o seguinte, quem é membro dessa equipe, por exemplo, como o Carlos aqui, eu posso vir aqui, marcar ele. Você está dentro da biblioteca. Você pode gerenciar os acessos que essa biblioteca tem. Da mesma forma que você pode gerenciar o acesso da pasta. Eu posso vir aqui na biblioteca e falar configurações desta biblioteca. Ele vai abrir um ambiente mais avançado da ferramenta. Eu venho aqui em permissões desta biblioteca de documentos. E aqui dentro tem questões técnicas que depois vocês pegam. Mas a primeira coisa é quando você cria uma biblioteca, ela herda todas as configurações da biblioteca maior. Por quê? Porque senão você teria que, toda vez que criar uma biblioteca, ficar criando novas configurações. Então ele fala o seguinte, olha, quer herdar tudo que você coloca na outra? Ele vai herdar. O que você tem que fazer? Primeiro, parar. Só que lembre-se, se você parar essa herança, se você mudar uma configuração na biblioteca maior, você vai ter que mudar aqui também. Por isso que tem que ser uma coisa que tem que ser planejado. Documentos controlados, quase ninguém vai poder mexer nisso. Então, é uma permissão que é a longo prazo, eu não vou ficar mexendo nela. Eu vou vir aqui nos membros, vou marcar eles e vou editar a permissão do usuário. Eu posso vir aqui, e isso aqui é muito importante vocês conhecerem. Existem, além disso aqui, tem outras possibilidades mais avançadas ainda. Por exemplo, essa semana a gente teve que fazer uma biblioteca onde as pessoas poderiam subir o arquivo, mas elas nunca poderiam excluir. Por que eu ia usar um negócio desse? Porque eu tenho um departamento onde eu quero que as pessoas do departamento pessoal criem um dossiê dos funcionários. Tudo que for pago para aquele cara, todo recibo, todo atestado médico, toda folha de pagamento, toda comprovação desse documento, eu quero que ele esteja numa pasta. Só que eu não quero que ninguém possa deletar esse documento de lá. Eu tenho um departamento de RH que ele precisa validar o quê? Todo terceirizado que presta serviço dentro de uma empresa, você precisa controlar se a empresa que você terceirizou está pagando o funcionário. Porque, senão, é responsabilidade solidária. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de terceirização de serviço aqui dentro, de limpeza, por exemplo. Aí a empresa vai lá e não paga essa pessoa direito, não paga os encargos sociais dela. Automaticamente, o que acontece comigo?
Se essa pessoa entrar na justiça contra a empresa, eu sou obrigado a pagar. E eu já paguei a remuneração dessa empresa. Então, corro o risco de ter que pagar 2 vezes. Para isso, o que eu faço? Crio uma biblioteca dessa, falo para o meu prestador de serviço, você pode salvar documento lá dentro. Você pode subir os documentos, mas você nunca pode apagar. Porque se ele subir um documento estratégico que, subiu um documento e não estava pago ainda, ele vai ter que subir outro comprovando, mas eu vou ver aquele lá também. E ele nunca pode apagar. Vocês querem ver um cenário muito arriscado disso que as pessoas esquecem? O ramo de facilities. O ramo de facilities, quando você tem uma empresa no Simples Nacional, ela tem que pagar INSS dos funcionários. Por quê? A maior parte do serviço dela é RH. Então, o que acontece? No ramo de facilities, muitas empresas abrem no Simples Nacional, não pagam INSS e vai deixando aquilo rolar. Na hora que dá um problema muito grande, eles vão lá e fecham, abrem outro CNPJ, e aí a empresa que contratou fica com aquele risco. Então eu posso criar uma biblioteca para isso. Mas também eu posso criar uma biblioteca para o time de, por exemplo, só para o time de SI. E eu vou lá e marco a opção. É possível exibir as páginas e os itens e baixar os documentos. Tem uma opção que você coloca aqui que não permite nem baixar os documentos. Então, por exemplo, eu não quero que ninguém baixe o documento, ele pode só visualizar. Eu altero essa permissão e coloco aqui, você não pode baixar os documentos. Depende do cenário que você quer, tem quem pode fazer qualquer coisa, quem pode editar, quem pode visualizar, quem pode colaborar. Então você consegue ir alterando as possibilidades aqui dentro de acordo com o que você quer. E aí você vai configurar essa biblioteca. E toda a configuração que você criar aqui, ela também estará disponível aqui no Teams. Ela também estará disponível dentro do OneDrive daquela pasta. Para que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Vocês não precisam decorar isso agora. Vocês precisam saber que existe.